bem-vindos ao Laboratório de Estudos do Oriente Médio, ao LEON, a todos os estudantes, a todas as estudantes, pesquisadoras e pesquisadores que se encontram aqui, aos responsáveis pela Liga, o Rafael, que daqui a pouco, quando tiver com a conexão melhor, fala. Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira, sou de São Paulo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e atuo com direito penal internacional, direito internacional e direitos humanos em geral. Então, vamos ao nosso tema de hoje. E pelo programa desse belo projeto, inclusive, o tema principal hoje é o direito internacional humanitário, nesse contexto do Oriente Médio que nós vemos hoje, que muito nos preocupa, evidentemente. Eu vou passar a primeira tela agora, deve estar aparecendo o Passou, mapa para professor, vocês. passou. Maravilha, obrigado, Augusto. Para que nós possamos compreender melhor o aspecto geopolítico e geofísico mesmo desse contexto pessoal, nós temos aqui os mapas tanto do Oriente Médio quanto da Ásia. E por que eu sempre começo com esses dois mapas conjugados, né? Com a junção desses dois continentes? Porque, embora muita gente no Brasil entenda, até porque alguém está levantando a mão, é o Rian, é isso? Professor, Professor, eu escuto tenha bem, sido professor algum Flávio. erro dele. Acho que tenha sido algum erro dele. Então tá bom, desculpem. Então vamos seguir. Então, muita gente no Brasil às vezes acha que. Eu estou olhando aqui para a tela do lado, viu, gente? Vocês não estranhem que eu olhe um pouquinho para o lado. Acham que, por exemplo, Paquistão, Índia, Afeganistão, muitas vezes já ouvi isso muito, ficam no Oriente Médio e não ficam, mas tem relação absolutamente próxima com o contexto do Oriente Médio, não é? Basta mencionar aí que o Irã tem fronteira com Afeganistão e Paquistão. Então, é uma situação que eu já começo afirmando aqui, ela é complexa do ponto de vista histórico, étnico, religioso e também político, evidentemente, se considerarmos as mudanças rápidas pelas quais o mundo hoje está passando. Eu vou agora, agora eu trago o segundo mapa dessa nossa rápida passagem do contexto, já focando no Oriente Médio especificamente. Então, quais são os países que estão envolvidos com esses conflitos? E aqui eu estou usando o termo conflito armado, mas também poderei usar o termo guerras, mas na linguagem hoje do direito penal internacional e do direito humanitário, o termo conflito armado é mais apropriado, depois eu vou explicar por quê. Mas os países que mais que guardam relação direta com todo esse contexto, evidentemente, estão aí na tela: Israel, os territórios palestinos, ou seja, Gaza e Cisjordânia, Síria, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, os países do Golfo, né? E aí nós temos os Emirados Árabes Unidos, Omã. Claro, não podemos deixar de falar do Irã, que não é árabe, vamos sempre lembrar, é bom sempre lembrarmos esse aspecto. Também no Brasil muita gente confunde. O Irã é um país persa, e embora não esteja localizado aí no Oriente Médio, há também uma relação pouco, ainda que não tão direta nos conflitos, mas uma relação quase que direta no contexto geopolítico com a Turquia, que é localizado na Europa, tem bases da OTAN, a Turquia, que também, embora seja um país muçulmano, não é um país árabe, são turcos. Turcos e persas ou iranianos são muçulmanos, mas não são árabes. E dito isso, também está aí no mapa o Egito, que está na África, embora não no Oriente Médio, mas que guarda fronteiras aí com Israel e com Gaza. Então nós temos, esse é um primeiro contexto geopolítico.
Bom, quantos conflitos nós temos hoje no mundo, pessoal? São vários. Na verdade, são, se nós aqui levantássemos, e eu já fiz esse exercício, a linha da história desde a antiguidade, são raros os anos em que a humanidade não tinha ao menos uma guerra ou duas em curso, tá? Hoje o planeta está novamente passando por um momento de mudanças. Olha, eu vou usar uma expressão talvez até forte, mas mudanças tectônicas no sistema político internacional, no sistema jurídico internacional. Eu não sei se a maioria aqui dos estudantes, pesquisadoras e pesquisadores são da área jurídica, eu sou da área jurídica, eu esqueci de falar isso. Vejam aí na tela, são apenas alguns exemplos que nós temos terríveis conflitos em curso. A questão por exemplo, eu sempre recomendo isso a vocês, pessoal. Embora os números sejam muito importantes para entendermos as dimensões de um conflito e dos impactos e da tragédia humana que eles causam, os números eles necessitam de uma interpretação à luz da proporcionalidade, né? Mas, por exemplo, na guerra da Ucrânia com Rússia hoje, nós temos já mais de 500 mil mortos. Eu até vou mostrar um slide rápido sobre isso, né? A guerra do Congo na África, que começa lá atrás, logo após o fim do genocídio de Ruanda, já tem aí mais de 10 milhões de mortos, né? Enquanto nós estamos aqui falando, o novo regime da Síria, que é capitaneado por homens originários do Estado Islâmico, por exemplo, e da Al-Qaeda, já matou mais de 30 mil alauítas, né? Então nós temos várias tragédias em curso hoje no mundo. Aqui só um exemplo na tela para vocês, né? Olha, na Ucrânia nós temos em torno de 1.000 mortos e feridos por dia. Se nós pegarmos apenas e considerarmos apenas, por exemplo, o número de soldados russos mortos, nós vamos para mais de 1.000 mortos por dia. Segundo o presidente Zelensky, é só um exemplo paralelo ao que nós vamos conversar, já são mais de. Só o exército dele tem hoje já mais de 50 mil mortos e 380 mil feridos. Então, estimativas é que a guerra na Europa, vejam, a Europa teve muito mais guerras ao longo da história do que o Oriente Médio, viu, gente? Muito mais. O continente mais violento da história da humanidade é a Europa. Portanto, aí entre 700 e 800 mil vítimas na Europa. Mas vamos agora falar, eu só queria dar esse contexto atual. Vamos falar um pouquinho, portanto, da origem deste conflito que acabou adquirindo vários braços, né, em termos de consequências, que começa com os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. É evidente que o conflito israelo-palestino vem de antes, vamos ver isso agora. Mas, neste caso, neste contexto atual, e que Israel sofre o pior ataque da sua história e ao povo judeu desde o fim do Holocausto, e cuja resposta sobre Gaza é também considerada hoje desproporcional, este contexto ele vai adquirir um braço ao norte de Israel no conflito com o Hezbollah. Depois vocês viram recentemente uma guerra de 12 dias, ou alguns já chamam de a guerra dos 12 dias, com o Irã, por conta das questões nucleares. O Irã anunciou de ontem para hoje que já está retomando o enriquecimento do urânio e vai se reunir com França e Reino Unido esses próximos dias para discutir a questão nuclear. Então vejam que há uma complexidade aqui que agora chega na Síria. Então, vamos tentar elucidar um pouco isso. Mas vejam aí, pessoal, neste primeiro mapa, que até
vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, tinha de um lado o Império Britânico, o Império Russo, a França, que era um país colonizador, Estados Unidos, né? E do outro lado o Império Otomano, o Império Alemão. Nessa guerra que vai levar, costumamos dizer, à queda dos impérios, né? O Império Otomano vai ser derrotado, vai cair, o Império Alemão do Kaiser Guilherme II vai cair também, o Império Britânico começa a entrar em decadência, porque é aquela história, né? Você pode sair militarmente vitorioso de uma guerra, mas politicamente e economicamente não necessariamente isso pode ocorrer. Quem entra em ascensão realmente são os Estados Unidos da América, após a Primeira Guerra Mundial, já vinha antes, mas as duas guerras vão impulsionar a ascensão dos Estados Unidos. E, nesse sentido, até 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina histórica, vejam bem, por que eu não disse aqui um Estado palestino? Porque nunca existiu um Estado palestino no sentido técnico-jurídico. Estado-nação palestino. Estado, no conceito do direito, é composto por três elementos: um Estado, o seu povo, o seu território e um governo soberano. Isso é lição básica de teoria do Estado e de ciência, até eu diria da ciência política também, mas mais de teoria do Estado, né? Mas havia a Palestina histórica. Importante remontar um pouco a um tempo mais atrás, quando surge a presença do povo judeu na Judéia, no que hoje é o Estado de Israel. Ela data de milhares de anos, isso é comprovado pela arqueologia histórica, pelas sinagogas encontradas, pelas inscrições bíblicas encontradas na arqueologia bíblica. Há muito trabalho sobre isso. Mas quando é que surgem os palestinos, né, naquela região? Então vejam só. Vocês sabem que no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano esmaga a segunda, uma segunda tentativa do povo de Israel, dos hebreus, de se libertarem do jugo romano. Então, é aí que é destruído o segundo templo. O primeiro templo foi destruído 586 anos antes de Cristo pelos babilônicos, e o segundo templo é destruído no ano 70 depois de Cristo. Pois bem, no ano 120 a 123, 124 depois de Cristo, o imperador Adriano, visando eliminar qualquer vestígio do povo judeu na Terra Sagrada, o que ele faz? Ele altera o nome de Judéia e troca pelo nome dá o nome da Palestina com outro nome, ainda em homenagem aos filisteus, um povo que desapareceu, que era um grande adversário de Israel. E lá, inclusive, ele aterra o local, ele constrói um templo sobre o local onde existia o segundo templo. Isso no ano 120 e pouco depois de Cristo, tá, gente? Imperador Adriano. Aliás, é na mesma época que ele aterra a tumba de Cristo, o Santo Sepulcro. Depois vocês podem pesquisar isso também. Bem, ocorre que a partir do século VII depois de Cristo surge o islamismo, e nesta região as tribos e o povo que passou a ocupar passa a ser chamado de palestinos. Então, vem daí um aspecto histórico interessante para a gente entender melhor isso. Pulando para 1918, acaba a Primeira Guerra Mundial, como eu disse, e é aí que o Império Otomano, que dominava a região já há quase 600 anos, mais ou menos, ele cai, né? E aquela região passa a ficar na mão de um dos países vitoriosos, de uma das nações vitoriosas da Primeira Guerra, que era exatamente o Reino Unido. Nesse sentido, por isso que eu coloquei aí, né?
passa a autoridade britânica a exercer o seu mandato sobre a região. Bem, o que vai acontecer um pouco antes do fim da Primeira Guerra Mundial? Os britânicos e os franceses, é por isso que eu digo que os europeus estão sempre envolvidos numa certa nessas situações complexas, né, que hoje a gente enfrenta, esses conflitos todos. Os europeus, para receberem o apoio dos árabes para combater o Império Otomano, eles prometem aos povos árabes da região exatamente essa ideia de, olha, vocês nos apoiam contra os otomanos e uma vez vitoriosos, nós daremos aos árabes, e foi uma promessa essa, todo o apoio para a terem liberdade, soberania, autonomia nessas regiões. Porque lembrem que a região vinha sob o jugo do Império Otomano há muito tempo e depois cai sob o jugo do Império Britânico. Só que essa promessa, e vejam aqui que essa promessa não vai ser cumprida, essa promessa é bem recebida pelos árabes. Aqui eu coloco uma citação, até foi a BBC que veiculou essa matéria, do Emir Faisal, do Iraque, né, que era um dos líderes árabes que participou dessas negociações com franceses e britânicos. Ele inclusive diz: eu asseguro que nós árabes não guardaremos nenhuma animosidade étnica ou religiosa contra os judeus. Havia, porque, gente, durante muito tempo, árabes e judeus conviveram naquela região sem muitos problemas, né? Ainda que houvesse uma crescente tensão já nesse período, porque vinha o movimento sionista, que é um movimento do ponto de vista... olha, o sionismo tem centenas de variantes, pessoal, centenas, para todos os gostos, mas o sionismo, em resumo, sempre pregou que o povo judeu se reunisse na terra de Israel, com suas referências sagradas, etc. Não é o nosso tema aqui hoje, mas havia uma convivência com uma tensão crescente na época. Só que, em 1916, franceses e britânicos quebrarão esta promessa. Então, 2 anos antes de acabar a Primeira Guerra, secretamente, foi um acordo secreto, os franceses e os britânicos assinaram o famoso, ou para alguns famigerado, Acordo Secreto Sykes-Picot, ou Sykes-Picot. E esse acordo Sykes-Picot divide o Oriente Médio sob 2 zonas de influências, né? A zona francesa, sob a qual ficou, por exemplo, o Líbano, a zona britânica, que ficou com a região da Palestina, e assim por diante. E aí, este acordo, ele até hoje, ele é um ponto central, inclusive levantado pelos movimentos mais extremistas. Eu vou dar um exemplo. Quando o Estado Islâmico teve o seu auge no contexto da Guerra da Síria, ele tinha como lema, e há até manifestações expressas sobre isso, e músicas, inclusive, sobre isso, o lema era derrubar a fronteira artificial entre Iraque e Síria e toda a região, porque foram fronteiras, na visão, artificiais criadas pelo acordo Sykes-Picot. É muito importante que vocês entendam como este acordo, efetivamente, está na raiz deste conflito. E aí você tem um mapa, né, a assinatura de François Georges Picot e Mark Sykes pelo Reino Unido. O acordo, isso é uma foto do acordo original firmado, tá aí também uma foto do dia da assinatura, e os dois
protagonistas na divisão do Oriente Médio e que não estavam preocupados nem com árabes nem com judeus. É muito importante que se entenda isso, né? E aí vocês têm a zona de divisão, né? A zona britânica com o Iraque, a Transjordânia, que existia na época, né? A região da Palestina histórica, e no lado, sob a influência francesa, o Líbano, a Síria, só para vocês terem uma ideia. Bem, para uma jornalista, Ayman Ahmad, ela vai dizer, foi nesse momento, foi nessa ocasião, que os árabes perderam, né, a oportunidade de decidir sobre o seu destino, né, por conta desse acordo secreto. Vejam como é importante e compreender isso para entendermos os conflitos de hoje. E pouco se fala, é muito surpreendente que pouco se fala disso nos debates que hoje estão muito rasos, né? Muito, enfim, eu critico um pouco a forma como esse tema é debatido hoje. E aí, nessa linha do tempo, um outro fator importante que também vai acontecer no ano seguinte à assinatura do acordo Sykes-Picot é a promessa do que seria o ministro das Relações Exteriores britânico, Lord Balfour, que vai prometer à comunidade judaica da Inglaterra todo o apoio para a criação de um Estado judeu na região da Palestina. Aliás, a declaração diz isso, né? Um lar nacional para o povo judeu. É a chamada hoje Declaração Balfour, também um documento muito importante de 1917. Bem, aí vem um fator que não é o nosso tema de hoje, e outro dia a gente pode conversar sobre isso, que é a tragédia que se abate sobre o mundo com o nazifascismo. Especificamente, havia uma guerra dentro da guerra, havia uma guerra de extermínio dentro de uma guerra mais ampla, foi o Holocausto, ou a Shoah. Não, e claro, o extermínio de 6 milhões de vítimas do povo judeu, são 2/3 dos judeus da Europa. Olha, essa semana eu vi uma estatística dizendo que hoje no mundo existem em torno de 15 milhões de judeus. Antes do Holocausto existiam 16 milhões de judeus. Até hoje não se voltou aos números anteriores, tal a dimensão do extermínio nazista. Mas não só dos judeus, evidentemente, do povo Roma e Sinti, que são chamados aqui no Brasil de ciganos, as duas etnias, Roma e Sinti, a população LGBT, PQIAP+, da época, mesmo os negros foram enviados para os campos de concentração, oponentes políticos e assim por diante. Vocês conhecem um pouco essa história, creio eu. Só que, quando acaba o Holocausto, nós temos aí um fator que vai impulsionar, do ponto de vista das Nações Unidas, que foi criada em 45, com a Carta de São Francisco, vai impulsionar a necessidade de um Estado judeu que já tinha toda essa carga política pregressa no sentido da criação, e é aí que as Nações Unidas, por votação da Assembleia Geral, com o reconhecimento dos estados, com o protagonismo do Oswaldo Aranha, o diplomata brasileiro, que era o secretário da Assembleia Geral, divide-se o território, aquela Palestina histórica, em 2 países. É aí que criam-se 2 países que não existiam antes na região, ainda que houvesse a composição étnica árabe, na sua maioria, e também com uma crescente população judaica, além de algumas minorias cristãs, etc. E aí dá-se essa divisão que vocês estão vendo aí no mapa, e em 14 de maio de 1948, né, a Agência Judaica para Israel declara a independência do Estado de Israel, que ingressa nas Nações Unidas um ano depois. Aqui uma imagem de Ben Gurion. O Ben Gurion foi o primeiro grande líder de Israel, junto com Golda Meir, etc.
se a gente fosse colocá-lo hoje no espectro político, eu diria que ele seria um centro-esquerda, mas eu não sei se os meus colegas aqui mais especialistas vão concordar comigo, mas a visão era mais ou menos essa. É proclamado aí, essa cena, inclusive essa foto, é do momento em que é declarada a fundação do Estado de Israel, em Jerusalém. Mas o fato, vou voltar um pouco a esse mapa. A cidade de Jerusalém, ela, na partilha da ONU, ela ganha um status especial. E aqui, se eu disse há poucos momentos que era central a compreensão do acordo Sykes-Picot, outro ponto central na criação, no surgimento do conflito que nós vemos hoje, é a situação de Jerusalém. Porque Jerusalém é uma cidade sagrada para essas três grandes religiões monoteístas: para o judaísmo, para o cristianismo, para o islamismo. E para não dizer que a complexidade é pouca, gente, imaginem o seguinte: nós temos para os judeus uma área muito sagrada que fica ali lado a lado com o Muro das Lamentações, que é um resquício do Templo de Salomão. Temos o Monte Moriá, e lá estaria a pedra onde Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque. Quando Deus lhe diz, não faça isso, não precisa, já provou sua fé. Então ali é um local muito sagrado e é também um local onde tivemos os templos anteriores, né, do povo de Israel. Para os muçulmanos, aquele local é igualmente sagrado porque dali Maomé teria ascendido aos céus. Olha, é a chamada, e hoje há uma mesquita que vocês conhecem, a mesquita de Al-Aqsa. Tanto é central essa questão e a sensibilidade desse problema, que os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro tinham por nome a missão que eles foram cumprir, o avanço, levava o nome da mesquita Al-Aqsa, inclusive, né? Pois bem, então ali é o terceiro local mais sagrado para o islamismo no mundo. Só pede para Meca e Medina, que estão na Arábia Saudita. E para os cristãos, não é preciso lembrar, mas só para a gente registrar aqui, que Jerusalém é a cidade onde Jesus Cristo padeceu sob sua paixão e vai depois ressuscitar e caminhar pela região. Então, nós temos assim, olha, a última conta que eu levantei, Jerusalém foi invadida e destruída ao longo da história em torno de 20 vezes, só para vocês terem uma ideia do que significa essa cidade. Então, na partilha da ONU, houve a criação, vamos assim dizer, de um status especial. Jerusalém Leste ficaria com os palestinos, Jerusalém a oeste com os judeus, mas uma cidade internacionalizada com status diplomático específico. Quando é declarado em 14 de maio de 48 o Estado de Israel, a fundação, logo no dia seguinte, no dia 15 de maio, Egito, Líbano, Jordânia, Iraque, Síria e Arábia Saudita se organizam e cercam Israel no que foi a primeira das guerras e que vai chegar a um armistício, ou seja, a um cessar-fogo, a um acordo, em 7 de janeiro de 1949. Com esse acordo, com esse armistício, né, diante dos conflitos que transcorreram até a data desse acordo, Israel foi ganhando terreno nos territórios, porque Israel aceitou de imediato a partilha da ONU,
enquanto os árabes não aceitaram essa partilha. Aliás, recentemente, Mahmoud Abbas, o líder da Autoridade Nacional Palestina, deu uma entrevista em que ele afirma isso, que talvez tenha sido um erro não terem aceito a criação do Estado palestino na época. Mas na época era muito difícil também se pensar, né, nisso. A reação foi imediata, era guerra iminente, portanto, que ocorreu. Com essa guerra, Israel avança em alguns territórios, 750 mil palestinos passam a se tornar refugiados, né? E aí é importante dizer que quando se deu o armistício, no dia 7 de janeiro de 49, a faixa de Gaza, que nós estamos acompanhando essa tragédia para a humanidade, a faixa de Gaza e a Cisjordânia não ficaram sob poderio de Israel, sob domínio de Israel. Isso é muito importante entender. Por quê? Porque a faixa de Gaza fica sob domínio egípcio, enquanto a Cisjordânia fica sob domínio da Jordânia. Aliás, vocês vão encontrar no YouTube, se pesquisarem, alguns documentários que mostram que antes da guerra eclodir, mas já prevendo que a guerra ia eclodir, Golda Meir, uma das grandes líderes do Estado israelense, ela vai à Jordânia numa viagem quase que secreta para se encontrar com o rei Abdullah, à época, e pede ao rei Abdullah: olha, não invada Israel, vamos negociar. E o rei Abdullah responde: eu não posso fazer isso. Eu tenho que entrar na guerra porque eu preciso tomar a Cisjordânia, anexar a Cisjordânia, por questões internas. Vejam que essa situação, Gaza e Cisjordânia, já nas mãos dos árabes, ela vai durar até 1967. Portanto, nós temos aí em torno de 17, 18 anos em que Egito e Jordânia tiveram a oportunidade de criar um Estado palestino e não o fizeram. Não o fizeram. Mantiveram esses territórios sob seu domínio. Essa é a geopolítica. A geopolítica e a política internacional, infelizmente, não costuma se preocupar muito com os seres humanos, não são a prioridade. A verdade é essa. Pois bem, indo adiante, esse mapa mostra a situação da cidade de Jerusalém. O setor árabe, também com o final da guerra de 48, a Jordânia passa a dominar o setor oeste de Jerusalém. Tá? Os árabes ficaram com o setor oeste de Jerusalém, mas tampouco destinaram esse setor a um Estado palestino. E aí, o que vai acontecer? Aí sim, uma guerra que me parece... Eu não sei, eu não sou historiador, pessoal, embora eu goste muito de história, eu acho a história uma matéria-prima, mas me parece que a Guerra de 67 é uma guerra que provoca mudanças profundas mesmo, para todos os países aí. E ela é chamada de Guerra dos 6 Dias, né? Durou 6 dias, entre 5 e 10 de junho de 1967. E aí, Egito, Iraque, Jordânia e Síria de um lado, e de outro lado, Israel, que sai militarmente vitoriosa. Mas aí, a vitória militar me parece ainda mais, como eu diria, contundente, porque nesta guerra, além de tomar as colinas do Golã, né, da Síria, a península do Sinai, do Egito, Israel ocupa Gaza e Jerusalém Oriental. Por que eu digo que para o Estado de Israel foi uma vitória relevante? Porque a partir daí
a terra sagrada de Jerusalém estava unificada sob o domínio de Israel, situação que até hoje perdura. Hoje Israel considera Jerusalém a sua capital, eterna, vamos assim dizer, mas lembrando que aquela mesquita de Al-Aqsa, aquele ponto sagrado para o islamismo, ainda que sob o domínio do Estado de Israel, hoje é administrada por uma organização, vamos aqui chamar de uma ONG, da Jordânia, árabe, tá bom? E quem não é muçulmano, embora possa ali ao lado, conhecer do lado de fora, não pode entrar nas duas mesquitas que tem lá. Porque há duas mesquitas, uma dourada, que vocês costumam ver nas fotos, e uma mesquita ao lado, um pouco mais escura, avermelhada, para o marrom, que é, inclusive, a mesquita onde também lá tem a rocha, muito importante para os muçulmanos. Hoje, todos os acordos internacionais sobre a criação de um Estado palestino, e desde já eu vou adiantar que a minha visão é pela criação de um Estado palestino pacífico, independente e cooperativo, convivendo em paz com o Estado de Israel. Esta é a minha visão pessoal. Todas as discussões não partem mais das fronteiras da divisão de 48. Todas as discussões no plano internacional partem das fronteiras a partir de 67, com exceção de Jerusalém. As Nações Unidas e parte dos países entendem que Jerusalém deveria, Jerusalém, pelo menos oriental, voltar aos palestinos, e Gaza e Cisjordânia também criarem ali um Estado palestino. Situação que depois de 7 de outubro se tornou, se era difícil, agora é muito mais difícil, né? Para dizer o mínimo. Até porque é preciso agora um trabalho de recuperação da confiança mútua. Nesse ataque, inclusive, após, como consequência do 7 de outubro, Israel, que já tinha saído da Síria cruzado a fronteira, porque aquela região que Israel toma em 67, Israel fronteira com a Síria, colinas do Golã, é ainda hoje considerado uma fronteira em disputa, tá bom, gente? Fronteira definida, Israel tem com o Egito, tem com a Jordânia, e agora, tudo leva a crer que o ano que vem teremos a assinatura dos Acordos de Abraão II, no qual Israel e todos os países árabes da região, incluindo a Síria, que agora está convulsionada de novo, firmarão um acordo de paz. Aliás, essa foi uma das causas do ataque do Hamas. Eles não queriam a assinatura do Acordo de Abraão, que já foi assinado um primeiro acordo, e agora está em curso o segundo acordo, que deverá sair em breve. Pois bem, e aí o que vai acontecer em 73 é uma nova guerra, 1973, é a chamada Guerra do Yom Kippur, porque era feriado de Yom Kippur em Israel, um feriado sagrado, o dia do perdão, me corrijam se eu falei besteira aqui. E aí, dessa vez Egito e Síria atacam Israel. Havia ali o nacionalismo árabe forte, especialmente a partir de Nasser, um sentimento, mas embora o Egito recupera, no final das contas, a região do Sinai, firma um acordo com Israel, né? E depois, isso foi em 82, e em 1978 é firmado o acordo de Camp David, nos Estados Unidos, com o presidente Jimmy Carter. Eu me lembro que eu era criança e eu assisti pela TV, vejam como eu estou velho. Então, essa agora, esse mapinha que vocês estão vendo, nós temos algumas fronteiras atuais, né? Então, territórios palestinos, que já falamos aqui, Cisjordânia e Gaza, a área ocupada por Israel desde 67, ali na fronteira com a Síria, estou passando o cursor aqui, ó, para vocês verem, e onde vivem drusos, né? Os drusos que agora vieram à imprensa, também estão na mídia. Os drusos, eles são de etnia árabe, mas que eles professam uma religião diferente, uma religião muito própria.
E drusos vivem em Israel, drusos vivem na Síria, drusos vivem no Líbano, drusos vivem na Alemanha, drusos vivem nos Estados Unidos. Só para dar uma visão para vocês. E eles apoiam o Estado de Israel. Aliás, eu já tive a oportunidade, junto com alguns colegas, de visitarmos a Universidade de Haifa, cuja reitora é uma mulher árabe drusa. Então, essa é a fronteira atual que nós temos aí. No que tange a faixa de Gaza e a Cisjordânia, especialmente a faixa de Gaza, né? Desde 2005, 2005 Israel se retira da faixa de Gaza, em 2006 o Hamas é eleito. E o Hamas, após ser eleito, ganhando as eleições da Autoridade Nacional Palestina, vou chamar aqui de ANP, expulsa depois de um tempo e mata, e inclusive a tiros, e foi um massacre. O Hamas massacra a Autoridade Nacional Palestina, que vai ficar só administrando, portanto, a Cisjordânia, como é até hoje. Então vocês têm 2 territórios não contíguos palestinos, um administrado pela Autoridade Nacional Palestina, que é considerada fraca e corrupta pelos palestinos, e do lado de lá, o Hamas, considerado, como vocês sabem, uma organização terrorista por grande parte dos países, e que vai, com apoio do Irã, organizar os ataques de 7 de outubro. Esses ataques, eu já disse aqui, e vou repetir, eles têm como uma das suas causas exatamente a tentar evitar a assinatura dos acordos de Abraão. Porque para o seu líder Sinwar, que organizou, que foi o mentor intelectual dos ataques de 7 de outubro, a assinatura dos acordos de Abraão deixariam a causa palestina em segundo plano. Mas para o outro ator ainda mais poderoso do que o Hamas, que não queria a assinatura dos acordos de Abraão, é o Irã, exatamente, que teria financiado, ajudado a organizar os ataques. Por quê? Porque o Irã é xiita e ele disputa com a Arábia Saudita, que é sunita. Xiitas e sunitas são duas vias do islamismo que são inimigos, né, há muito tempo. E o Irã xiita, persa, não árabe, não quer a Arábia Saudita sunita e árabe liderando o mundo muçulmano, até porque ela já tem 2 cidades sagradas para o islamismo. Então, houve aí, depois eu vou mostrar uma imagem aqui de um documento que foi encontrado num dos túneis do Hamas. Então, os ataques, vocês devem ter visto na imprensa, partem de Gaza contra o sul de Israel, atingindo vários kibbutzim, o Festival de Música Nova, entrando no perímetro urbano de várias cidades, atacando nas estradas. Nós temos hoje a Estrada da Morte, né? Lá em Israel. E aí nós temos uma imagem, vejam, Gaza tem 41 a 42 quilômetros de comprimento. Para vocês terem uma ideia, é a distância de uma maratona. Então é um território pequeno com uma alta densidade populacional. Como é que entra o direito humanitário nessa história, pessoal? O direito humanitário é o direito que tem por objetivo proteger os não combatentes ou aqueles que foram, mas não mais são combatentes no âmbito de um conflito armado. Então, eu diria para vocês o seguinte: são regras da guerra. Regras da guerra. Talvez alguém possa me dizer assim, mas a guerra é guerra. Sim, mas a guerra tem regras. Vamos tentar explicar isso um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para a tela. Aqui sempre a minha homenagem às vítimas, né, de ambos os lados, enfim. Nós podemos dividir aqui
do ponto de vista do direito internacional, três períodos, três etapas quando surge um conflito armado. São três perguntas que eu vou fazer para vocês agora. A primeira pergunta é: quando um país pode recorrer ao uso da força? É lícito ou não é lícito? É legítimo ou não é legítimo? É legal ou não é legal? Do ponto de vista jurídico, claro. A segunda pergunta é: uma vez que um país recorreu às forças, observando ou não o direito internacional, ele está respeitando, ele está submetido a alguma regra, uma vez que o conflito já foi iniciado? Se ele não observar a regra, qual é a consequência? E a terceira etapa, ela se dá após, durante também, durante e após o conflito armado. O que nós faremos com os responsáveis por violar as leis e costumes de guerra? A gente costuma dizer leis e costumes de guerra, porque o direito internacional, ele não é originariamente escrito, ele é originariamente costumeiro. Leis e costumes de guerra. Então nós temos três grupos de normas, vamos assim chamar. O direito de ir à guerra, o direito à guerra, ou ius ad bellum, em latim. Eu nem gosto de usar muita expressão estrangeira, mas eu preciso citar para vocês saberem do que se trata. Temos o direito da guerra, ou ius in bello, e temos o direito pós-guerra, ou seja, a ação da justiça internacional, ou ius post bellum. É muito importante que se diga isso, para que se compreenda uma trajetória nesses casos que nós estamos vendo. E como é que nasce? Vamos falar agora. Olha, vou voltar aqui um pouco. No primeiro quadradinho ali, direito à guerra, ius ad bellum. Hoje, um Estado só pode recorrer ao uso da força em duas situações. Duas. A primeira, quando é necessário exercer a legítima defesa. Eu estou sendo atacado, então eu tenho o direito de responder imediatamente. E aí entra uma segunda questão. Proporcionalmente. Existe a questão da proporcionalidade. Então eu devo usar uma força medida e necessária para afastar a injusta agressão que me é dirigida. A segunda situação envolve uma suposta ou eventual coalizão internacional autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é formado por 12 países, sendo que 5 deles são permanentes: China, Rússia, Reino Unido, França e Estados Unidos da América. Os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. A Rússia antes era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é a União Soviética, que não existe mais. Então, esses 5 países, com outros que eu mencionei aqui, né, a gente tem mais 7 países, eles compõem o Conselho de Segurança. Os outros 7 são rotativos, ficam lá 2 anos. Então, o Brasil, por exemplo, já presidiu o Conselho de Segurança rotativo. A questão é que toda e qualquer decisão do Conselho de Segurança da ONU, para ser aprovada, tem que contar pelo menos com a maioria dos votos, evidentemente, mas esses 5 que eu mencionei deverão estar entre esta maioria. Se um dos 5 votar contra, nenhuma resolução passa no Conselho de Segurança da ONU. É o que na prática passou a se convencionou chamar de direito de veto. Só uma curiosidade histórica. Quando tivemos a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, que entrou na guerra e lutou na Itália com as forças expedicionárias brasileiras, foi tão bem sucedido
que ele foi convidado pelos países e pela ONU para ocupar a Áustria. O Brasil foi convidado para ser uma força de ocupação da Áustria. E, em troca, ele seria um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, na época, o governo Getúlio Vargas não aceitou, e até hoje o Brasil quer entrar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e não consegue, por outros motivos que não vale a pena falar agora. Mas então são essas as duas situações: legítima defesa e coalizão internacional autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. Exemplo da primeira: a Ucrânia reagindo à invasão russa, Israel reagindo ao ataque do Hamas. Exemplo da segunda: a Guerra do Golfo nos anos 90, quando Saddam Hussein do Iraque invade o Kuwait, e aí é criada uma coalizão internacional para retirar Saddam Hussein e suas tropas invasoras do Kuwait e voltar para o Iraque. Sabem que o Kuwait é um país pequeno ao lado ali do Iraque, mas muito rico em petróleo. E aí nós temos, uma vez que o conflito armado foi iniciado, nós temos o direito da guerra, o ius in bello. E como é que nasce esse ius in bello? Ele nasce a partir de uma batalha, essa batalha chamada Batalha de Solferino, 1859. De um lado, os franceses de Napoleão III, do outro lado, os piemonteses e franceses, piemonteses e austríacos contra os franceses. Por lá passava um médico suíço chamado Henri Dunant, que fora negociar com Napoleão III, que liderava as tropas francesas, e aí ele se depara com aquele morticínio. Em 10, 12 horas de batalha, mais de 300 mil mortos. Ele começa a tratar dos soldados, e aí ele volta para a Suíça e escreve um livro, que é um clássico, que tem na internet até hoje: Batalhas de Solferino. Lembranças de Solferino. Onde ele narra, tem esse trecho aqui destacado, e aí ele também, esse médico chamado Henri Dunant, cria uma organização chamada Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ele inverte as cores da bandeira suíça, em homenagem à Suíça, o seu país, e esta organização, que vocês devem ouvir falar muito, até hoje é quem propõe normas a serem respeitadas mesmo durante um conflito armado, mesmo durante uma guerra. Nós temos, nos países muçulmanos, o chamado crescente vermelho. É aquele símbolo islâmico, né? A lua crescente, em vermelho no fundo branco. Em Israel, temos também a organização que usa a Magen David, a estrela de Davi vermelha, no fundo branco, também muito eficiente, muito conhecida. E outras organizações que não vão usar a cruz, porque a cruz é um símbolo cristão mais ligado ao Ocidente. E eles propõem regras. Quais são essas regras? Já vamos ver. Mas quando essas regras são violadas, surge aí o chamado crime de guerra. E essas regras têm por objetivo minimizar o intenso sofrimento que as guerras causam. Ninguém é ingênuo de achar que uma regra vai impedir uma guerra. A gente vê isso todo dia acontecer. O que nós temos são um conjunto de regras vigentes e que buscam reduzir um pouco aquele intenso sofrimento que a guerra impõe a todos, para os combatentes feridos, adoentados, famintos, capturados, e para os civis, e para os médicos, para as médicas, para os enfermeiros e enfermeiras, para os clérigos, né? Enfim, esse é o objetivo da Cruz Vermelha Internacional. Então, aqui eu coloco uma definição para vocês. A ação da Cruz Vermelha Internacional tem como base as Convenções de Genebra de 1949 e mais os protocolos adicionais e os seus estatutos, né? Então, essas normas, essas convenções, eu já vou detalhar um pouquinho elas devem ser observadas pelos estados beligerantes. E aqui
entra um outro detalhe importante. Eu disse estados beligerantes. Ocorre que nem sempre as guerras hoje são travadas entre dois estados, como entre Rússia e Ucrânia, por exemplo. As guerras também são travadas de forma assimétrica. Então, temos as guerras civis intrafronteiras, a guerra civil da Síria, por exemplo, a guerra civil dos Estados Unidos, entre 1861 a 1864, a guerra civil espanhola, que foi terrível, que foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Essas são guerras que ocorrem entre grupos armados, divisões políticas diferentes dentro de um país e são terríveis. Elas não só levam, a maior parte dos mortos são jovens, né? Mas que vão para a guerra, que tem que lutar, são jovens, mas também civis, e acabam com a perspectiva por 10, 15, 20 anos de um país, né? De um povo. E também nós temos aqui, nesse conjunto de regras, né, o tratamento, ou as determinações, melhor dizendo, que recaem sobre os conflitos que não são nem guerras internacionais entre dois ou mais países, tampouco guerras intrafronteiras, guerras civis, mas exatamente o que vocês estão vendo ocorrer hoje no Oriente Médio. Então nós temos o Estado de Israel travando uma guerra contra um grupo armado considerado terrorista, que não representa as forças regulares de um país e que no seu documento de fundação prega o fim do Estado de Israel. Isso está lá no artigo 7º do Estatuto do Hamas, por exemplo, ou mesmo na introdução, para quem quiser ler. Ainda que tenha o apoio de outros países. Aqui também um fenômeno novo. Um país, por exemplo, o Irã, mantendo grupos como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis do Iêmen. É a chamada guerra por procuração, ou proxies. É um fenômeno novo também. Mas as normas de Genebra, que são chamadas normas de Genebra, porque foram assinadas em Genebra, eu já falei aqui, né? Do Henri Dunant. Elas são aplicáveis a essas guerras não internacionais? Sim, também são aplicáveis. O que elas pressupõem sempre é o curso de uma guerra, evidentemente. Indo adiante, por definição, o direito internacional humanitário, ou ainda direito de Genebra, ou ainda leis e costumes de guerra, é o conjunto de regras, de normas, de determinações que busca restringir, limitar, reduzir os efeitos, as consequências dos conflitos armados. É por isso que quando vocês veem uma organização como Médicos Sem Fronteiras, os Advogados Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha Internacional, enfim, todas elas, num palco de operações, distribuindo comida, tratando, fazendo cirurgia, a gente chama de trabalhos humanitários, né? Então, ele compõe a ideia de direitos humanos, que é uma ideia mais ampla. Então, um conjunto de normas que busca limitar os efeitos dos conflitos armados e que tem por objetivo principal proteger as pessoas que não participam ou que deixaram de participar das hostilidades, né, das batalhas, dos conflitos. E ainda, outra função muito importante desse conjunto de regras, o direito de Genebra, é limitar ou proibir o uso de certas armas que causam um sofrimento intenso e desnecessários numa guerra, se você considerar os objetivos militares. Então, por exemplo, o uso de armas químicas, o uso do gás, o uso de armas como as bombas, as minas antipessoais, as bombas cluster, as bombas de fragmentação, que ela explode no ar, e aí outros projéteis e bombas menores explodem, arrasando a população civil. São terríveis essas armas, né? Elas são proibidas, né? O uso da tortura contra pessoas presas, capturadas,
A violência sexual, que nós chamamos de violência sexual relacionada a conflitos, ou sexual violence related to armed conflicts, né? Ou gender-based violence, outra expressão. Então, essas imagens mostram para vocês um pouquinho, né, do que a gente está falando. Os civis sofrendo as consequências desses ataques. Todos são obrigados a observar e respeitar as normas de Genebra. E aqui, entenda-se, mesmo que um país não tenha assinado a Convenção de Genebra, ele é obrigado a observá-las. Por quê? Porque existe, atenção, olha o que eu vou dizer agora, é muito importante para o direito internacional. Nós, brasileiros, estamos acostumados com o direito escrito, menos com o direito costumeiro. Mas nós temos um outro feixe, uma outra fonte de normas, vamos assim dizer, que vem do direito internacional, muito baseadas no direito natural, que são as normas de jus cogens. Numa tradução, o direito das gentes. O termo gente enquanto indicador das pessoas, da humanidade. E essas regras são regras não escritas, não costumeiras, baseadas no direito natural, baseadas numa visão civilizacional e que foram mencionadas no artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. E ela diz, são normas peremptórias de direito internacional geral. Normas peremptórias, ou seja, obrigatórias, de direito internacional geral para todos os países do mundo. Então, no caso do Brasil, mesmo que o Brasil não tenha assinado um tratado de Genebra, uma convenção de Genebra, ou um dos seus protocolos, ele é obrigado a observá-las, a prevenir e a reprimir crimes de guerra. Porque a violação dessas normas resultam nos chamados war crimes, crimes de guerra. Aliás, por isso que eu coloquei na tela, né? São normas de direito humanitário de observância obrigatória. E aqui os indivíduos que não participam, que são protegidos por essas normas. Os civis, os profissionais da saúde, que usam jalecos, inclusive. Olha, pessoal, na época da atuação do Brasil no MINUSTAH, que era a missão das tropas brasileiras no Haiti, eu dava treinamento para os soldados brasileiros antes deles embarcarem para o Haiti. O meu treinamento era o último da fase. Aí eles ficavam 3, 4 dias concentrados no litoral e iam embora para o Haiti. Eles tinham que decorar os jalecos. Então, quem é médico usa um jaleco X, quem é jornalista usa um jaleco Y, quem é enfermeiro ou clérigo, e assim por diante. Os profissionais da saúde, os profissionais de socorro, e aí indivíduos que eram combatentes, mas não mais participam das hostilidades. E aqui nós temos os soldados feridos ou doentes, os náufragos, os prisioneiros de guerra. Um outro ponto muito importante, eu vou começar a caminhar para o final, para poder abrir para perguntas, diz respeito ao chamado artigo 3º comum às 4 convenções de Genebra. Eu já explico por que 4 convenções de Genebra. O que eu vou dizer agora é que a Convenção de Genebra é do final do século XIX, porém, a versão atualmente vigente, que vigora no mundo, é de 1949. Então, nós temos a Convenção de Genebra de 1949, mais a Convenção de Haia, cidade que remete aos Países Baixos, mais os protocolos adicionais. Então, um vai tratar da população civil, outro vai cuidar das equipes médicas, outro vai cuidar das armas proibidas, como eu já falei, outro protocolo vai cuidar do patrimônio cultural, por exemplo. Então, essa é a Convenção de Genebra e protocolos adicionais que vigoram hoje no mundo.
Essas normas de guerra também foram incluídas no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Só que, ao contrário das primeiras, as regras da guerra, que são as mesmas praticamente, que estão no Estatuto de Roma, somente se aplicam aos países que assinaram o Estatuto de Roma e aderiram ao Tribunal Penal Internacional e para casos que ocorram dali para frente. Não retroage a competência do Tribunal Penal Internacional. Então, se acontecer um crime de guerra antes de 1998, quando foi assinado o Estatuto de Roma, nos anos 70, por exemplo, aplica-se as leis de Genebra, que é a que eu estou comentando aqui. O artigo 3º, comum a essas 4 convenções, ele é chamado assim, artigo 3º, comum às 4 convenções de Genebra. É um artigo muito importante porque ele afirma que as regras são aplicáveis, inclusive, aos conflitos não internacionais, tanto internacionais quanto não internacionais. Então, exemplos de crimes de guerra: a tortura, a execução de soldados rendidos, forçar o soldado a lutar no exército inimigo. Por exemplo, um crime que eu vi pela TV que a Ucrânia cometeu. Colocou soldados russos dando entrevista, capturados, né? Dando entrevista, que estavam arrependidos, que foram obrigados. Por que isso é um crime de guerra? Porque quando esses soldados russos voltarem para a Rússia, eles vão ser considerados traidores, eles serão mortos, né? Assim, a violência sexual contra mulheres, infelizmente, é um tema à parte que eu trabalho muito, né? Que eu já mencionei aqui, a Gender-Based Violence Related to Armed Conflicts. A mulher, o corpo da mulher nas guerras é um campo de batalha. Aliás, eu sugiro um livro para vocês, da Christina Lamb, Meu Corpo, Seu Campo de Batalha. Esse é um livro muito importante, está aqui. Nosso Corpo, Seu Campo de Batalha. É um dos mais novos e recentes, é um best-seller hoje, e que narra o que vem sendo feito nos campos de batalha. Então, e aí, claro, no caso de 7 de outubro não foi diferente. O Hamas violentou e estuprou muitas mulheres, homens também foram castrados, isso está nos relatórios, está aqui o relatório da doutora Hila Neubach, que coordena lá o Centro de Crises, Associação dos Centros de Crises de Estupros de Israel. Dão amparo às mulheres violentadas, inclusive nas guerras. Esse relatório está na internet, tá bom, gente? Imagens de crimes de guerra, como vocês podem ver, casas de civis queimadas, famílias foram incineradas vivas aí dentro pelo Hamas. E isso vem ocorrendo em várias guerras. Olha, se vocês olharem, aqui uma lição da Justiça de Transição, Direito à Memória. Quem não souber lembrar o passado está condenado a repeti-lo. Jorge Santayana, o filósofo, que tem essa placa está na entrada de Auschwitz, né? William Faulkner, um dos maiores escritores norte-americanos. O passado não é passado, ele sequer existe. Então, se vocês olharem essas fotos, embora elas pareçam uma foto de um campo de concentração na Segunda Guerra, ela é uma imagem da década de 90 na Bósnia e Herzegovina. É um campo de concentração sérvio para prisioneiros bósnios muçulmanos e croatas cristãos católicos, né? Os sérvios são cristãos ortodoxos. Uma guerra terrível que aconteceu na década de 90. Então, eu queria finalizar colocando essa topografia da Convenção de Genebra, o direito de Genebra. São 64 artigos que protegem feridos, enfermos, médicos, religiosos, transportes médicos, reconhece os emblemas distintivos, como eu já falei, define quais são as zonas sanitárias que não podem ser bombardeadas, como hospitais, por exemplo. No caso da guerra de Israel contra o Hamas, eu falei que eu ia mostrar para vocês um documento. Esse documento ele foi
apresentado até numa live do Instituto Brasil-Israel, e ele foi encontrado no túnel do Hamas e mostra que Yahya Sinwar, esse que vocês veem na foto, que foi o mentor dos ataques a 7 de outubro, e que ficou 22 anos preso em Israel. Aliás, ele foi curado de um câncer na cabeça num hospital em Israel. Ele dizia, era necessário uma ação extraordinária para sabotar as conversações que ameaçavam passar a causa palestina para um segundo plano. Uma mudança significativa e estratégica. Então isso foi encontrado, mas há outros documentos aí atualmente, né? Existe hoje um processo na Corte Internacional de Justiça, promovido pelo Estado sul-africano, que acusa o Estado de Israel de violar a Convenção para o Genocídio. Então, atenção aqui. Existe uma Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, de 1948. África do Sul e Israel assinaram, Brasil também. E lá no seu artigo 9º, ela diz assim: se algum Estado souber que outro Estado está violando esta convenção, poderá denunciá-lo perante a Corte Internacional de Justiça. É o que a África do Sul fez, entendendo que Israel estaria violando. Esse não é o primeiro caso. A Croácia já acionou a Sérvia depois da guerra, a Bósnia e Herzegovina também acionou a Sérvia, Mianmar também já foi acionado por conta do genocídio do Rohingya. O fato é que o caso está correndo, mas a Corte Internacional de Justiça só julga conflitos entre estados, não julga indivíduos. Quem julga indivíduos, casos criminais, é o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional trata hoje a questão do Oriente Médio, expediu mandados de prisão, tanto para Netanyahu e Galante, o ex-ministro da Defesa, quanto para os líderes do Hamas, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, não por crime de genocídio. O crime de genocídio está sendo debatido na Corte Internacional de Justiça. Sobre genocídio está uma dica de um artigo meu, publicado no Le Monde, deve ter um mês no máximo, os mandados de prisão expedidos pelo Tribunal Penal Internacional, eu vou finalizar falando que existe hoje no direito humanitário a questão da jurisdição universal. Basicamente, os 4 crimes internacionais: crime de guerra, crime de genocídio, crime contra a humanidade e crime de agressão, os 4 crimes internacionais, chamados os piores crimes, os core crimes, imprescritíveis, eles, para grande parte dos estudiosos, eles justificam o exercício da chamada jurisdição universal. Ou seja, se um indivíduo responsável pela prática de um desses crimes estiver passando por qualquer outro país, este outro país tem o dever de prender, investigar, processar e julgar. É uma jurisdição universal, porque esses crimes não são de interesse apenas dos estados onde eles ocorrem, mas são de interesse internacional. As instâncias internacionais só podem ser usadas, a elas só se pode recorrer quando os sistemas nacionais não funcionam, ou não existem, ou existem, mas não se quer que funcionem. Então, por exemplo, ninguém duvida que Putin ou que as instituições russas não vão investigar os crimes de guerra dos soldados russos, né? Putin também tem um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. Então aí é que se recorre ao sistema internacional sob 2 princípios: complementaridade, ele é complementar, e subsidiariedade. Você só usa o internacional se o nacional não funcionar. Aqui eu encerro a minha apresentação para abrir oportunidade para perguntas, eventuais perguntas. Estou à disposição. Aí na tela o QR Code para o meu LinkedIn, para contato, meu e-mail, Instagram. Muito obrigado ao Leon e a vocês que tiveram a paciência de me ouvir até agora. Obrigado, professor Flávio. Como a aula durou 1 hora e 24 minutos, se o senhor quiser
parar um pouquinho para tomar uma água, fique à vontade, meu amigo. Estou Muito, à disposição. Podem muito, perguntar. muito importante. Antes de a gente dar início às perguntas, às dúvidas, os questionamentos, eu passo a palavra para o Guilherme Mendes Andrade, presidente da Liga Acadêmica. Por favor, Gabriel. Opa, obrigado, Augusto. Só me apresentar de novo. Desculpa que eu cheguei um pouco atrasado, teve problemas de de ordem técnica. Eu sou Gabriel Mendes, eu sou presidente da LAD. Eu queria primeiramente agradecer a todos, primeiramente agradecer ao professor Flávio Bastos, deu uma super aula para gente, super exposição. Assim, eu creio que todo mundo aqui aprendeu muito sobre, enfim, a relação do Oriente Médio com o direito internacional, tanto na questão territorial quanto na questão de direitos humanos. Queria agradecer muito ao pessoal da Leon pela oportunidade, pela palestra, e queria já dar início nessa rodada de perguntas, perguntando a opinião do professor sobre os impactos do direito internacional das armas autônomas, né? Eu li um artigo recentemente sobre o uso pelas Forças Armadas de Israel de um sistema de seleção de alvos automático, né? Assistido por inteligência artificial, o sistema Lavender, se eu não me engano. Eu queria saber qual a opinião do senhor sobre o impacto disso no direito internacional humanitário, quais seriam suas consequências e enfim, qual a opinião do senhor sobre? Obrigado pela pergunta, Gabriel. O impacto é total. Aliás, eu tenho 2 ou 3 artigos sobre o uso dos drones nas guerras, em coautoria. E aqui nós temos uma situação que tem um impacto grande, porque a tecnologia ela não tem as fronteiras políticas como obstáculo. Então, veja bem, antigamente, você podia pensar num avião, num caça pilotado que invadia o espaço aéreo de um outro país. Ou este outro país encaminha um caça para interceptar, dá 3 avisos, no quarto aviso ele dispara, normalmente assim, ou um míssil terra-ar era enviado, era lançado. Só que hoje, olha a situação. E ali aliás, eu vou indicar um filme para vocês. Decisão de Risco. Quem não viu, veja. Então, olha a situação. Eu tenho se passa no Sudão, uma casa cheia de terrorista lá dentro. Do lado de fora, um rapaz também do Sudão, mas que atuava para a OTAN. Mas ele era sudanês. E ele está monitorando, em contato com os militares na Europa, a situação. Na Inglaterra, uma comandante tomando as decisões se eles vão ou não bombardear aquela casa a partir de um drone que está acima da atmosfera. Você não vê o drone. E o cara que está com o joystick na mão, é um casal de militares, uma moça e um rapaz, estão nos Estados Unidos. E aí o rapaz que está no Sudão na frente da casa diz assim: olha, entrou mais tantos indivíduos na casa. Aí a comandante da Inglaterra fala assim: manda o drone. O que ele faz? Ele manda um besourinho desse tamanho, porque hoje existem drones desse tamanho, que são iguais a uma mosca, que explodem uma casa inteira. O drone entra sem os caras perceberem lá dentro, filma tudo, aí eles veem os cinturões com bombas. Eles iam explodir uma mesquita de uma outra linha que não era dos fundamentalistas. Aí a comandante diz assim: vamos implodir. Aí ela manda o comando para os Estados Unidos e os militares americanos, com joystick na mão, começam a armar o drone grande lá acima da atmosfera para a bomba cair na casa. Quando a bomba vai ser lançada, uma menininha de uns 12, 13 anos de idade abre uma banquinha de pão na frente da casa para vender pão. Uma menininha, com o véuzinho dela. E aí começa o debate, eu não vou dar spoiler, mas é um debate moral e do ponto de vista jurídico eu pergunto para você, Gabriel, é uma reflexão, na verdade, né? Ué, quem é que tem responsabilidade? Quem está violando qual espaço aéreo? Ah, mas o drone está acima da atmosfera.
E tem um cara que é sudanês lá embaixo, mas quem vai atacar está nos Estados Unidos, mas o comando está na Europa. Então vejam o impacto para o direito e para o princípio da territorialidade e da extraterritorialidade. Se você pensar em inteligência artificial e guerra cibernética, aí então vejam o filme O Mundo Depois de Nós, que tem no Netflix também. Também vai tratar disso. Então o impacto é total, viu, Gabriel? Vamos, pessoal, algumas informações só antes de a gente continuar para as perguntas. Passar a palavra para o Pedro Meirelles, que também está com a mão levantada, é da Liga Acadêmica. Depois disso, eu vou passar. Tem muitas perguntas aqui no chat do webinar. Eu peço, por gentileza, que envie, que reescrevam essas perguntas no Q&A, aqui embaixo, onde tem um ponto de interrogação, porque é muito mais fácil fazer a leitura das perguntas no Q&A do que webinar, no chat do webinar. Vamos lá. Pedro, por favor, meu amigo. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Flávio Bastos pela excelente aula, que conseguiu trazer um conteúdo de altíssima qualidade e que é muito relevante, ainda mais no atual cenário, né, que hoje, praticamente diariamente nos jornais, se fala sobre questões de geopolítica, questões de conflitos, especialmente no Oriente Médio. E a minha dúvida é a seguinte: o senhor, no início da sua explanação, comentou sobre a história de alguns conflitos que Israel travou durante os suas primeiras décadas. A minha pergunta era sobre a União Soviética. O papel que a União Soviética exerceu, é, tanto durante a sua existência como o impacto do fim e o desaparecimento desse país, foi relevante para moldar o cenário geopolítico daquela região? E a Rússia teria herdado uma diplomacia soviética em relação ao Oriente Médio? Agradeço. Obrigado, é Pedro, né? Pedro. Pedro, eu vou tentar me aproximar o máximo possível. A questão da União Soviética, em relação da época da União Soviética, em relação ao Oriente Médio, ela tem que ser considerada à luz da Guerra Fria. Esse é um primeiro fator, não tem como nos afastarmos disso. Por quê? Quando Israel é fundado, não havia ainda uma clara divisão em termos de jogo de interesse no Oriente Médio entre soviéticos e americanos. Mas isso vai se desenhar, né? Israel, ao longo do tempo, passa a ser um país alinhado com os Estados Unidos. Entretanto, há um fator aqui que até hoje está pesando. Muita gente perguntou se o Putin iria intervir a favor do Irã nesta guerra dos 12 dias de agora, desse ano. O que claramente não iria. O máximo que ele fez foi receber lá os líderes iranianos, o chefe da diplomacia, e dizer: olha, estamos com vocês, somos solidários, é um absurdo, mas por quê? Primeiro, porque a Rússia, hoje, mantém boas relações com Israel. A geopolítica tem muito disso. Você quer ver um negócio? Quando os russos bombardearam, eles bombardearam na Síria alguns oponentes de Assad, porque os russos eles apoiaram Assad na guerra civil, que estava no poder. Os aviões russos foram abastecidos em Israel. Então, além do que, você tem uma forte população israelense de origem russa vivendo em Israel. Então, não vai, ao meu ver, quem era antissemita na União... A União Soviética sempre foi antissemita, ao meu ver, né? O próprio... eu não sei se vocês conhecem uma obra fraudulenta chamada Os Protocolos dos Sábios de Sião, muito usada pelos nazistas e pelos antissemitas no início do século XX, final do século XIX, até hoje é usada pelos neonazistas, e que narra um suposto complô dos judeus para dominar o mundo, um besterol daqueles. Mas, enfim, isso surge na polícia. Quem criou isso foi a polícia czarista dos Romanov.
Aí você pula para a época stalinista, Stalin, pouco antes de morrer na década de 1952, se não me falha a memória, ele estava abrindo campos de concentração para judeus. Podem pesquisar isso. Ele era, porque ele estava paranoico. E aí ele mandou matar vários médicos judeus, é chamado de um massacre dos médicos judeus na União Soviética, e começou a abrir campo de concentração. Aí ele teve um infarto lá no escritório dele, entendeu? Então, havia, isso aí. Mas hoje, ao meu ver, a Rússia está fazendo um jogo é, de duas faces, vamos dizer assim, porque ela precisa dos drones iranianos por pouco tempo, porque ela está aperfeiçoando os drones iranianos, ela já faz os próprios, mas ela mantém boas relações com Israel. E outra, a Guerra Fria acabou, né? Hoje você tem novas formatações é, comunitárias, vamos dizer assim, blocos, né? Blocos de influência. Tá certo, obrigado, professor. Excelente resposta. Obrigado, Obrigado. professor Flávio. Eu solicito novamente para as pessoas que escreveram suas perguntas no chat do webinar, que, por gentileza, levem as suas perguntas para o Q&A. Enquanto isso, eu vou lendo algumas perguntas do Q&A, professor Flávio. Pergunta do Rayan Siqueira. Obrigado pela pergunta, Rayan. Oi, professor, boa tarde. Esta ideia, status de cidade internacional de Jerusalém, foi criada especificamente para esse caso ou teve alguma inspiração de outros exemplos? Deixa eu me lembrar. Nós já tivemos áreas consideradas áreas com status especiais. O Por Vaticano exemplo, não, não, o não, Vaticano é um estado. é um estado, É um mas estado, é um estado. O Vaticano ele é criado como estado quando Mussolini assina com o Vaticano o chamado Tratado de Latrão, não é ladrão, gente, Tratado de Latrão, na década de 20, aliás, início da década de 30, e ele diz assim: olha, Vaticano, você vai ficar com poder religioso, beleza, mas quem manda no poder secular aqui é o Estado fascista. E aí é o criado o Estado. Mas, por exemplo, no início da Segunda Guerra, um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, havia uma situação específica em Danzig, na Polônia, era um corredor que dividia a Polônia e a Alemanha ali, os Sudetos na Tchecoslováquia, que era uma região da Tchecoslováquia, que tinha população alemã, deixa eu me lembrar de outras. Então não é uma novidade, mas nos moldes como foi criado pela partilha da ONU, sim, porque Jerusalém é única do ponto de vista religioso, político, simbólico para esses povos, né? Mas que hoje já não existe mais. Hoje Israel não abre mão do seu domínio político sobre Jerusalém, garantindo o acesso das três religiões, claro, aos locais sagrados, né? E eu acho muito difícil que isso mude, viu, gente? E eu vou dizer por quê. Porque Israel tem. É a chamada dissuasão nuclear, né? Israel não vai mais abrir mão disso, Israel é uma potência nuclear e ponto final. Por que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo que a minha ponto final, eu não acho que não tem mais que ser conversado sobre isso. Ponto final no sentido da geopolítica. Os países que são potências nucleares hoje, isso está sendo muito discutido no caso aí dessa guerra dos 12 dias com o Irã, em tese o Trump não mexe com eles. O Trump não mexe com a Coreia do Norte, que já tem a bomba nuclear, né? Por isso que o Irã anunciou ontem para hoje que vai enriquecer urânio. A situação vai voltar a acontecer. Então, ninguém vai mais tocar em Jerusalém. Eu acho que o único caminho é a diplomacia. obrigado, professor. Pergunta da Ellen Araújo, o que é o TPI e qual sua influência barra poder real? Olha, boa pergunta e até que bom que perguntaram. Eu sou suspeito para falar do TPI porque eu defendo o TPI com todos os problemas que ele tem. Aliás, agora eu faço parte da lista de consultores dos conselhos de defesa das vítimas nos casos do Tribunal Penal Internacional. O TPI, como toda organização internacional,
ele tem limites, ele depende da cooperação dos países. Então, quando a gente culpa a ONU, o TPI, a OMC, que nem praticamente existe mais, nós estamos culpando o porteiro pela decisão dos condôminos. A verdade é essa. Agora, o Tribunal Penal Internacional não é da ONU, é o primeiro tribunal criminal permanente da história. Até chegarmos nele, nós começamos pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, com seus 13 julgamentos, mais o Tribunal Militar Internacional Criminal do Extremo Oriente, que foi o Tribunal de Tóquio, que eu recomendo também a pesquisa. Passamos pelo Tribunal de Ruanda, que não era permanente, nenhum deles é permanente, a gente chama de ad hoc, criado para este ato. Ex-Yugoslávia, o Tribunal Híbrido do Camboja, Serra Leoa, Timor-Leste e Líbano. Aí criou-se em 98 o primeiro Tribunal Penal da história permanente. Ele só julga casos dali em diante. E por que permanente? Porque não é ideal que a gente crie tribunais para julgar um caso. Não é ideal. O ideal é que nós já tenhamos tribunais civis, de preferência, permanentes, portanto não militares, e que tenha já uma lei prévia posta, né? Esse é o caso do Tribunal Penal Internacional, ele é um avanço civilizacional. Sobre ter poder real. Estados Unidos, China, Israel, Rússia, não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Mas quase toda a Europa faz, praticamente toda a África faz, a América Latina também, e nós temos tido avanços. Antigamente se dizia que eles só julgavam casos africanos, que era um tribunal colonizador, né? Agora não. Nós temos casos, essa semana que passou, mandaram prender o líder do Talibã, não sei se vocês sabem, o Putin está com mandado de prisão expedido. Ué, mas a Rússia não faz parte do TPI? Mas as vítimas do Putin ucranianas fazem. Então aciona a competência do TPI. Aliás, assim que o Putin anexou a Crimeia em 2014, 11 anos atrás, a primeira coisa que a Ucrânia fez foi entrar no TPI, porque ela sabia que o Putin ia voltar e que o TPI teria competência para julgar o Putin dali para frente. Aliás, eu assinei o pedido de prisão do Putin aqui em São Paulo, quando, agora por conta da reunião dos BRICS, está lá no Ministério Público Federal. Ele não veio, porque ele sabia que podia ser preso. Ah, não vale nada, mas os caras têm medo, né? Não vale nada, mas ele não veio para o Brasil. Então vejam que não tem poder, mas tem um pouco, né? E ele tem tido casos interessantes aí. Sabe por quê, gente? As interpretações do TPI ou da Corte Internacional de Justiça são importantes, porque é a partir delas que a gente hoje pode dizer que quando um soldado estupra uma mulher na guerra, a gente pode considerar um crime de guerra, war rape, ou ainda um genocidal rape, é genocídio, a depender do contexto. Isso só se deve aos estudiosos e às decisões desses tribunais. Por isso que eu acho eles muito importantes. Obrigado, professor Flávio. Vamos agora para a pergunta da Alana. Professor, você concorda com a alegação de que Israel age desproporcional ou desproporcionalmente na faixa de Gaza? Hoje eu concordo. Eu entendo que Israel está agindo desproporcionalmente. E esta situação pode ter várias consequências, tá, gente? A mais imediata é o crime de guerra. Então, por exemplo, quando filmaram lá alguns soldados de Israel atirando em ambulâncias. É o que eu falei aqui. Ambulância, médico, é crime de guerra. A menos que apareça a seguinte prova. Porque, olha, nós estamos falando de categorias jurídicas. Tudo depende de prova. Se Israel apresentar uma prova que aqueles médicos com jaleco eram, na verdade, combatentes do Hamas disfarçados, aí não é mais crime de guerra. Entenderam? Então é preciso verificar a circunstância de cada caso. Agora, a desproporcionalidade
Eu até comentando isso com os colegas esses dias, eu dizia, até algum tempo atrás você podia dizer, olha, os combatentes do Hamas estão naquele hospital ou estão no meio da população usando escudos humanos, né? Porque dos 50 mil mortos, 20 mil eram do Hamas. Então, nesses 20 mil, você não tem crime de guerra, eram combatentes. Mas hoje é difícil, né? A gente identificar. O Hamas hoje é um grupo guerrilheiro, ele não tem mais. Ele foi reduzido, ele foi quase eliminado. Não totalmente, porque é impossível isso, eu acho. Então, hoje, quando você vê pessoas baleadas numa fila para pegar comida, tem que provar que é do Hamas. Eu acho difícil, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Perfeito, professor. Completamos agora 1h45 de atividade. Encerramos por aqui nossa primeira aula do curso Oriente